Oi, voltei! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. Eu adoro esse tema, né? Sou suspeita pra falar. E mais especificamente, livros conectados com relações internacionais, tanto teóricos quanto livros que falam sobre o tema, mas que tem uma linguagem mais fácil. Então, se você não faz relações internacionais ainda ou não conhece muito dos termos técnicos, mas tem curiosidade, essas dicas vão ajudar. O vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou falar dos livros que são mais iniciais e depois eu vou falar dos livros que são mais teóricos, se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. Então, vamos lá. Separei aqui 5 livros iniciais que podem te ajudar a inserir um pouco dentro do universo das relações internacionais, mesmo sem estar na graduação. O primeiro livro não é especificamente sobre RI, mas eu li esse livro 3 vezes durante o curso. Então, assim, não teria como ele não estar nessa lista de indicações, que é Porque os Líderes Mentem. É um livro bem curtinho e que trata basicamente sobre questões políticas de governantes, e é justamente o que o título do livro diz, Porque os Líderes Mentem, fala um pouco sobre negociação. O que eu acho mais interessante é que a linguagem é bem tranquila, então você consegue absorver bastante coisa. E ele contextualiza e coloca alguns exemplos de coisas que aconteceram, eventos históricos. E pode ser que você não saiba exatamente o que aconteceu nesse evento histórico, mas ele dá uma explicada superficial e isso não te impede de continuar o livro, de absorver conhecimento. Recomendo que, caso apareça algum evento aqui que você não conheça, grifa e depois dá uma pesquisada na internet, lê ali no Wikipedia alguma coisa sobre o assunto, para que você consiga absorver também um pouquinho desses acontecimentos ligados também com a história das relações internacionais, mas o foco do livro não é esse. É falar sobre política internacional. A linguagem é bem boa, super indico. Li várias vezes e eu amo. O segundo, falando ainda sobre política, é esse livro que eu amo de paixão, que é o Política, da Miriam Moraes. Esse livro é bem antigo, eu acho, não sei nem de que ano que é. Ele fala sobre política mais assim, o básico, o beabá, do que é esquerda, do que é direita. O livro é bem ilustrativo, tem bastante figuras e gráficos, então é uma forma de entender ali do básico que significa política. Em relações internacionais tem algumas matérias voltadas, eu diria que tem uma grande parte, na minha grade curricular tinha, voltadas para a política, e quando a gente vai direto para conceitos e debates que já acontecem, sem entender esse básico, fica um vazio muito grande, a gente tem muita dificuldade de ir direto no conceito, e a informação não entra porque não faz sentido. Então, esse é o primeiro passo para a gente continuar nos próximos debates que tem nos livros teóricos lá na segunda parte do vídeo. Agora, não tem a ver com política, tem a ver com globalização. E esse eu me arrisco a dizer que é o meu livro favorito, que eu conheci por conta de relações internacionais, que é o Lexos e a Oliveira, do Thomas Friedman. E ele fala sobre globalização, fala sobre internet, sobre esse novo mundo que a gente está vivendo. E eu adoro a forma como ele escreve. Ele é um jornalista do The New York Times, se eu não me engano. Então ele escreve de maneira bem simples, com vários exemplos que são super fáceis de entender. O livro é um pouquinho grande, mas assim, a gente lê que nem sente. Eu li no primeiro semestre um capítulo só, eu me apaixonei pelo livro, comprei, me apaixonei pelo autor também, tem outros livros dele aqui, mas de todos esse aqui é o meu favorito, o Lexos e a Oliveira. Então, para entender um pouco sobre o mundo no geral, esse aqui é maravilhoso. Vou deixar a melhor indicação pro final, tá? Antes da gente terminar aqui, The Future of Power, do Joseph Nye. Eu não queria indicar esse livro, na verdade. É porque eu só tenho esse aqui, do Joseph Nye. O que eu mais gosto, assim, dos livros do Joseph Nye é o Soft Power. Esse aqui fala um pouquinho sobre isso também, que é o poder do convencimento. E esse é um conceito que a gente vê muito durante o curso. E o que eu gosto dos livros do Joseph Nye é justamente essa linguagem que é bem tranquila e os exemplos que ele usa que são bem fáceis de entender. O inglês também não tem muitas palavras difíceis, então mesmo o livro em inglês, se você está começando a praticar agora, eu acho que é uma boa. Esse aqui é bom, mas o Soft Power eu acho que é melhor do que esse. Então eu trouxe esse aqui só para não esquecer de indicar. Mas é uma boa. Tem um pouquinho de conceito,
mas ele explica tão bem, de uma forma tão clara, que eu acho que deixa as coisas mais tranquilas. Eu disse que eu ia deixar o melhor pro final, né? Logo, as relações... Gente, que? As relações internacionais e o cinema. Esse livro tem volume 1 e volume 2. Eu tenho volume 2 aqui, mas o volume 1 pra mim é o melhor de todos. E ele é basicamente, tem vários filmes, e a cada capítulo ele fala de um filme e analisa esse filme de uma visão internacional. Então esse é um ótimo exercício. Você pode pegar os filmes que tem aqui, assistir o filme, entender um pouco sobre o contexto. É claro que durante os filmes tem algumas partes que são fictícias, que acrescentam lá por conta da história e tudo mais, mas aí depois você vem aqui no livro, lê o capítulo respectivo e você consegue entender um pouco mais sobre as relações internacionais de fato, conectados com o filme que você assistiu. Então tem um contexto, você não sai do nada direto pra teoria de vou estudar o genocídio em Ruanda. Aqui no capítulo 2 é sobre o filme Hotel Ruanda. Então é uma forma de conectar pontos e de entender de uma maneira mais prática por meio dos filmes sobre relações internacionais. Então eu sou muito suspeita para falar, mas eu amo esse livro pela praticidade e pela genialidade que é conectar os filmes com a história e os conceitos que a gente usa dentro da graduação. Acho que essa parte vai passar mais rápido. Eu trouxe aqui 4 indicações de livros teóricos, a maioria deles, eu acho que, se não todos, eu já citei em outros vídeos aqui no canal, já citei lá no Instagram, porque são livros básicos e que eu usei muito durante o curso e que me ajudaram a entender um pouco mais sobre teoria e clarear as coisas. Se você está no começo do curso ou se você ainda não tem muito contato com relações internacionais, eu recomendo deixar esses livros para depois. Vai nos outros primeiro e depois você vem aqui, porque senão acontece o que eu comentei em relação ao livro de política, né? Se você vai já discutir sobre um debate que está acontecendo, entender a questão do Brasil hoje, sem entender o básico de política, isso gera um problema muito grande, porque você não entende nem um lado nem o outro e acha que é porque é muito difícil, mas não, é porque existem passinhos que a gente precisa seguir para entender esses conceitos. É por isso que as matérias dentro da graduação são organizadas para que você tenha essa construção, para que lá, para conversar sobre segurança internacional, você tenha uma bagagem específica que te permita participar desse debate, já que você já aprendeu o básico sobre aquele assunto. É a mesma coisa. Então aqui são livros que você pode usar para aprofundar. Primeiro, Introdução às Relações Internacionais da Pesquilo. Eu já cansei de falar sobre esse livro por aqui. Foi meu primeiro livro de RI e foi um dos livros que mais me ajudou a entender um pouco sobre relações internacionais no geral. Tem outros livros de introdução. Eu sempre puxo sardinha para esse porque foi o que mais me ajudou. Mas existem outros que também são muito bons. E a parte boa dessa aqui é que eles dão um apanhado geral nos conceitos principais de relações internacionais. Então ele não aprofunda tanto, mas ele traz um panorama geral que vai te ajudar a outras leituras também, a entender um pouquinho sobre como identificar esses conceitos essenciais dentro de RI. O próximo, Teoria das Relações Internacionais, foi o livro que eu mais usei em teoria. Tem um outro do Gilberto Sarfatti, eu acho, se eu não me engano, a capa é verde, que eu usei também, mas esse aqui foi o que eu mais usei. Então aqui tem debate de realismo, liberalismo, idealismo, vários ismos aqui pra gente ver. O meu tá todo riscado, mas eu usei muito, tanto na matéria de TRI, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de como estudar para a teoria das relações internacionais, vou deixar linkado aqui. Tanto depois da graduação também, porque ainda tem um resumo que eu achei aqui, gente. Eita, olha o tamanho da minha letra aqui. Esse resumo é sobre o quê? Construtivismo. Então, assim, eu usei muito durante o curso para entender essas correntes principais de debates, mas já é um conteúdo mais denso, então é preciso ter um pouquinho da noção dos conceitos. O livro de introdução da Pesquilo ajuda também nisso, e uma bagagem para que a gente entre nesses debates e para que não fique algo só muito abstrato. O próximo, História das Relações Internacionais. Esse livro aqui, eu quase engoli o livro na matéria de História das Relações Internacionais, que é uma matéria que tem muita leitura. Claro, várias do curso tem, mas essa eu acho que foi disparado, assim, uma das que mais teve leitura. E ele trata basicamente sobre história mundial, focando nas relações internacionais e como que
ela foi se entrando aí no meio dos acontecimentos internacionais, fala da Primeira Guerra, Segunda Guerra, um pouquinho antes da Primeira Guerra também. E ele tem um vocabulário que é um pouquinho difícil. Eu não sei se difícil é a palavra, mas ele exige uma bagagem. Então, por isso, deixei ele aqui um pouquinho pro final. Traz muitos acontecimentos históricos, então é importante também identificar o que aconteceu em cada uma dessas etapas. Então, é um conteúdo denso. É um livro maravilhoso, que serve de base para muita coisa e que eu usei muito durante o curso, mas é um livro com muito conteúdo teórico. Então, se você ainda não está na graduação ou ainda não conhece muito sobre o assunto, recomendo passar para o próximo. Como eu disse, a gente sempre tem um favorito, e o meu favorito dessa lista de teóricos é... Ai, tem a Pessequilo, né? Não, tá, mas um dos meus favoritos é A Era dos Extremos, do Hobsbawm. Tem vários livros, A Era da Revolução, A Era... esqueci, são 4 livros no geral, A Era dos Extremos é o último dessa saga, é o único que eu tenho aqui e é o meu favorito. Fala sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e eu adoro a forma como o Hobsbawm escreve. Não sei explicar, tem alguns conceitos, a letra dele é pequenininha, acho que essa é a única parte ruim, mas ele explica os conceitos, faz uma contextualização histórica que é de uma forma muito diferente, e não só esse livro, mas outros livros que eu já li dele também eu gostei muito pela forma como ele escreve. Então, para entender um pouco sobre Primeira Guerra Mundial, acho até que pega um pouquinho da Guerra Fria, esse livro é sensacional. É isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis trazer aqui um dos livros para entender um pouco sobre relações internacionais que podem ajudar aí se você está no começo, no meio, no final, ou se ainda não estudou RI, é sempre possível entender um pouco mais sobre essa nova área. Se você tem algum livro para indicar, deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. Segue nas redes sociais, que sempre tem novidades por lá. Primeiro é Help Internacional em tudo. E se inscreve no canal, que semana que vem a gente tá aqui de novo. Um grande beijo, até semana que vem. Tchau!